Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em gotas finas sobre o calçamento da cidade, tornando as ruas escorregadias e traiçoeiras. Contra esse cenário cinzento e úmido, um homem com o rosto marcado pelo cansaço e pelas dificuldades empurrava seu carrinho de limpeza. Ele era um zelador solteiro, pai de um menino que criou sozinho. Conhecia uma vida de luta e sacrifício melhor do que a maioria. Naquele mesmo instante, em uma reluzente limusine preta, um Aston Martin parou em frente a um prédio modesto. Lá dentro, uma mulher de elegante terno, a CEO de uma grande empresa, ajeitava sua bolsa de grife e observava a chuva cair impacientemente. Mal sabia ela que seu dia estava prestes a mudar drasticamente. De repente, um homem emergiu das sombras, o rosto mascarado e o olhar feroz. Antes que ela pudesse reagir, ele se lançou sobre ela. O porteiro, que por acaso passava por ali fazendo sua ronda, correu sem hesitar. Ele jogou o agressor contra a parede e o subjugou com um único golpe, protegendo a mulher da ameaça. Chocada e trêmula, a CEO percebeu a gravidade do que acabará de acontecer. Num gesto impulsivo, saiu do seu Aston Martin e, contrariando toda a lógica, estacionou o carro de luxo bem em frente ao prédio do porteiro. Era como se quisesse homenagear a coragem dele, ou talvez estabelecer uma ligação que mudaria a vida de ambos. Esse simples ato, estacionar um carro dos sonhos em frente à modesta casa de um homem comum, desencadearia uma série de eventos que uniriam para sempre dois mundos completamente diferentes, o do poder e da riqueza, e o da simplicidade e do sacrifício. Na manhã seguinte, o porteiro, ainda abalado pelo ataque do dia anterior, limpou o saguão do prédio com energia renovada. Ele refletiu sobre o que acabará de fazer: proteger uma mulher que não conhecia, uma estranha de um mundo que jamais imaginara encontrar. De repente, o som fraco de um motor chamou sua atenção. O Aston Martin do CEO ainda estava estacionado em frente ao prédio. A porta do carro se abriu e ela saiu, impecavelmente vestida, com uma mistura de nervosismo e gratidão nos olhos. "Olá, Ela começou hesitante. O porteiro ergueu os olhos, surpreso ao vê-la ali. "Bom dia, senhora", respondeu ele educadamente, um pouco intimidado. Ela sorriu levemente e inesperadamente entregou-lhe um envelope. "Isto é para você, pelo que você fez ontem. Você arriscou sua vida por mim. Eu quero te agradecer como deve ser." O porteiro sentiu as bochechas corarem. Não estava acostumado a receber elogios, muito menos de alguém tão poderoso e rico. Eu não fiz nada de excepcional. Foi natural." Ela insistiu, colocando delicadamente a mão no braço dele. Não é natural. Você é corajoso. E eu quero ter certeza de que você e seu filho estão seguros, que vocês têm o que precisam." Naquele instante, o porteiro compreendeu que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Aquele simples gesto de gratidão escondia um laço mais profundo que se formaria entre eles, uma história inesperada entre um homem humilde e uma mulher poderosa e rica. Ele finalmente aceitou o envelope com hesitação, uma mistura de orgulho e desconfiança nos olhos. Mas no fundo, sabia que sua vida acabará de mudar para sempre e que não havia volta. Nos dias seguintes, o porteiro continuou sua rotina diária: limpar os corredores, fazer a manutenção das máquinas e vigiar constantemente o filho. No entanto, o envelope do CEO não lhe saía da cabeça. Ele o abriu uma vez em segredo e descobriu uma quantia impressionante de dinheiro, acompanhada de um bilhete simples. "Para você e seu filho. Vocês merecem mais do que a vida lhes deu." O coração do porteiro afundou. Ele não estava acostumado com tanta generosidade. Mesmo assim, hesitou em aceitar a ajuda. Aceitar significaria admitir que sua vida modesta havia sido insuficiente, e isso o incomodava profundamente. Alguns dias depois, a CEO voltou ao prédio, desta vez sem chuva nem ameaça. Ela parou em frente ao porteiro e ao filho dele, que brincava na calçada. Sua expressão suavizou-se. "Olá", disse ela calmamente. "Como vai?" "Bem, obrigada, senhora", respondeu o porteiro com um tom respeitoso, mas também curioso. Ela sorriu e observou o menino brincando com um carrinho de madeira antigo. "Ele é adorável", murmurou quase para si mesma. "Você fez um trabalho incrível como pai, e ontem você salvou minha vida." O porteiro baixou os olhos. Sabia que o que fizera fora instintivo, mas não podia negar o enorme impacto que suas ações tiverem tido. "Só estou fazendo o que posso, pelo meu filho", respondeu simplesmente. Pela primeira vez, a CEO cruzou a barreira entre seus dois mundos. Ela entrou no prédio, sentou-se no saguão com eles, conversando casualmente quase como uma amiga.
O contraste era impressionante. Ela, uma mulher poderosa, e ele, um homem comum, compartilhando um raro momento de humanidade e afeto. Mas por trás desse encontro pacífico persistia uma tensão invisível. Em seu mundo, riqueza e poder atraíam inveja e inimigos. E para o porteiro, envolver-se com ela poderia trazer problemas que ele jamais imaginara. Assim nasceu uma relação frágil, mas intensa, uma ponte entre dois mundos que pareciam completamente opostos, mas que o destino decidiu unir. Poucos dias após o encontro, o porteiro pensou que a vida poderia voltar ao normal, mas o mundo do CEO logo o alcançaria. Certa tarde, enquanto voltava para casa com o filho, ele notou uma figura estranha seguindo-o à distância. A CEO, por sua vez, estava recebendo mensagens perturbadoras no escritório, ameaças anônimas, avisos que ela não podia ignorar. Alguém não havia esquecido o ataque que ela sofrerá. O passado ressurgiu, pronto para destruir tudo. O porteiro, ciente do perigo, sentiu o coração apertar. Ele não podia deixar que seu filho, ou aquela mulher que ele começava a respeitar, corresse em perigo. Preciso fazer alguma coisa, murmurou, determinado. Naquela mesma noite, ao voltar do trabalho para casa, ele notou um veículo estacionado perto do seu prédio, com vidros escuros e aparência suspeita. Seu instinto o colocou imediatamente em alerta. Ele entrou rapidamente com o filho e trancou a porta. Poucos instantes depois, um telefonema inesperado do CEO tocou em seu celular. Você precisa ter cuidado, alguém está te observando. O porteiro sentiu uma onda de pânico, mas reprimiu suas emoções. Sabia que precisava se manter firme. Obrigado. Vou proteger minha família, respondeu calmamente, com a voz firme apesar da preocupação que o consumia. Naquela noite o porteiro não dormiu. Preparou seu apartamento, verificou todas as portas e janelas e ficou de prontidão para intervir ao menor sinal de perigo. Pela primeira vez, percebeu que seu ato heróico não só o aproximara do CEO, como também lhe atraira problemas que poderiam colocar suas vidas em risco. No dia seguinte, a CEO decidiu dar um passo ousado. Ela foi pessoalmente à casa do porteiro não para agradecê-lo, mas para mostrar que estava pronta para ajudá-lo a enfrentar os perigos iminentes. Dois mundos tão diferentes teriam que se unir para sobreviver, e nessa união inesperada, o destino começou a tecer uma teia cujo desfecho ninguém ainda podia prever. No dia seguinte, o porteiro sentiu o ar ao seu redor ficar eletrizante. Cada ruído no prédio, cada sombra no corredor parecia suspeito. Seus instintos protetores estavam em alerta máximo. Seu filho, alheio ao perigo, brincava com seus brinquedos na sala de estar, mas o porteiro sabia que a ameaça poderia surgir a qualquer momento. De repente, um ruído abafado vindo de fora chamou sua atenção. Pela janela, ele viu dois homens encapuzados rondando perto da entrada do prédio. Sem hesitar, agarrou o filho e se escondeu atrás da porta, atento a cada movimento. A adrenalina o impulsionou, forçando-o a reagir rapidamente. Entretanto, a CEO, ciente da urgência, chegou ao prédio ao mesmo tempo. Ela havia corrido um risco enorme, mas não podia deixar o homem que a protegera sozinho diante do perigo. Fique atrás de mim, disse ela ao porteiro, com a voz firme, mas carregada de preocupação. Os homens encapuzados tentaram forçar a entrada no prédio. O porteiro, movido por sua determinação e coragem, correu para bloquear o caminho deles, usando tudo o que encontrou para repeli-los. A CEO, embora surpresa, ajudou a contê-los, demonstrando que não era apenas uma vítima, mas uma aliada capaz de lutar por sua sobrevivência. Após uma luta intensa, porém breve, os intrusos fugiram, deixando para trás um silêncio pesado e o cheiro de chuva nas pedras molhadas da rua. O porteiro ofegante sentiu o coração disparar. A CEO, com os olhos brilhando de gratidão e admiração, colocou a mão em seu braço. Você é incrível. Ela sussurrou. Você salvou minha vida de novo. O porteiro balançou a cabeça, com um sorriso cansado, mas sincero, nos lábios. Estou apenas fazendo o que tenho que fazer, por você e pelo meu filho. Esse momento tenso aproximou os dois mundos de uma forma que nenhuma riqueza ou status social poderia ter previsto. O CEO compreendeu que por trás da aparência discreta da concierge havia uma coragem e lealdade inabaláveis. E a concierge percebeu que aquela mulher, apesar de seu estilo de vida luxuoso, estava disposta a arriscar sua segurança por aqueles que amava. Nesse confronto nasceu uma forte aliança, pronta para enfrentar o que o destino lhes reservasse. Mas no fundo, eles sabiam que aquele era apenas o começo de uma série de provações muito mais perigosas. Após o ataque ser repelido, uma atmosfera estranha se instalou entre o concierge e o CEO. O medo e a adrenalina deram lugar a uma proximidade inesperada. O que haviam vivenciado juntos os aproximara, criando um laço frágil, porém intenso. O porteiro, ainda tremendo por causa do confronto,
preparava o jantar para o filho no pequeno apartamento deles. A CEO, pela primeira vez, sentou-se à mesa, como se quisesse compartilhar um momento simples e humano, longe dos escritórios luxuosos e das responsabilidades esmagadoras. Você tem um filho incrível, disse ela suavemente, observando o menino rir de coração com seu brinquedo. Você deve estar muito orgulhoso. O porteiro baixou os olhos, envergonhado, mas comovido. Ele é tudo que eu tenho, e eu faria qualquer coisa por ele. A CEO assentiu com a cabeça, como se compreendesse a profundidade de suas palavras. Então, com um gesto hesitante, tirou uma pequena caixa da bolsa. Isto é para você, e para ele. Não é ajuda, mas um gesto de amizade e apreço. Dentro havia um objeto simples, porém simbólico, um relógio para a concierge e um pequeno pingente para o filho dela. Um lembrete de que coragem e lealdade jamais passam despercebidas. Os olhos da concierge se encheram de lágrimas. Ela não estava acostumada a receber presentes, principalmente de alguém como ela. Obrigado. Eu não sei o que dizer, murmurou ele com a voz trêmula. Você não tem nada a dizer, ela respondeu com um sorriso. Apenas, continue sendo você mesma. Esse momento simples, porém carregado de emoção, marcou uma virada na relação deles. Não era mais apenas um laço criado por agressões ou gratidão, mas uma verdadeira conexão humana baseada no respeito e na confiança mútua. Pela primeira vez em muito tempo, o porteiro sentiu que não estava sozinho no mundo. E para o CEO, aquele pequeno e modesto apartamento e aqueles momentos compartilhados revelaram uma humanidade que nenhuma sala de reuniões ou encontro de negócios jamais poderia oferecer. Mas, no fundo, ambos sabiam que a paz seria de curta duração. O perigo ainda espreitava lá fora, pronto para atacar novamente, e o seu frágil, porém precioso, laço seria em breve testado com ainda mais intensidade. Poucos dias após o jantar compartilhado, o concierge começou a perceber que a calma era apenas uma ilusão. As ameaças anônimas contra o CEO haviam recomeçado, desta vez mais diretas, e ele sabia que seu papel como protetor seria mais importante do que nunca. Certa noite, enquanto voltava do trabalho para casa com o filho, ele notou uma figura familiar se esgueirando nas sombras perto do prédio. Com o coração acelerado, compreendeu imediatamente que não se tratava de um mero transeunte. Desta vez, o perigo era muito real. A CEO, avisada por um rápido telefonema do concierge, chegou às pressas, estacionando apressadamente seu Aston Martin em frente ao prédio. Saiu rapidamente do carro, vestindo um casaco elegante, porém prático, pronta para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Os agressores apareceram então, mascarados e armados. Sem hesitar, o porteiro colocou o filho atrás de si e preparou-se para proteger a CEO. Juntos, lutaram bravamente, protegendo um ao outro. A CEO, embora surpresa, demonstrou uma determinação à altura da do porteiro. Sua atitude corajosa fortaleceu o vínculo entre eles e permitiu que resistissem firmemente à ameaça. Após uma luta intensa, os agressores foram finalmente repelidos. O silêncio voltou a pairar sobre a rua, quebrado apenas pela respiração ofegante dos dois protagonistas. A CEO aproximou-se da porteira, o rosto encharcado de chuva e suor, mas seus olhos brilhavam de admiração. Você é incrível, ela murmurou, quase emocionada até as lágrimas. Sem você não sei o que teria acontecido. O porteiro, com as mãos ainda trêmulas, balançou a cabeça. Estou apenas fazendo o que preciso, por você e pelo meu filho. Naquela noite, após o ocorrido, um silêncio sereno se instalou. Mas não era mais apenas um silêncio de medo ou tensão. Era um silêncio de respeito e reconhecimento mútuos. O CEO compreendeu que aquele homem simples, porém corajoso, era muito mais do que um socorrista. Ele havia se tornado um pilar, um aliado e talvez algo mais. E o porteiro percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas um pai solteiro e um porteiro. Agora fazia parte de uma história maior, onde coragem, humanidade e afeto podiam transcender os mundos mais opostos. Seus destinos, agora entrelaçados, começaram a se desdobrar com uma nova intensidade, prontos para enfrentar todos os obstáculos que a vida lhes reservava.